Hoje eu estou recebendo o Leopoldo Veras, que é fundador da Omni Saúde, uma plataforma que entrega benefícios que realmente funcionam para os times de trabalho, para as empresas e, obviamente, para as pessoas. Leopoldo, primeiro, obrigado por ter aceito esse convite para bater esse papo comigo. A primeira pergunta que eu trago para você é: conta um pouquinho da tua trajetória e explica para a gente, melhor do que eu fiz agora, o que é a Omni. Bom, Luiz, primeiro, obrigado por esse espaço, obrigado por estar aqui conectado contigo, podendo compartilhar um pouco aí de experiência, de jornada com a tua audiência, né? Bom, falando um pouco da minha trajetória, a minha origem é operadoras de plano de saúde, né? E operadoras sem fins lucrativos, operadoras que a gente chama de autogestões, né? É um contexto onde se olha muito longo prazo, né? Olha a sustentabilidade do sistema, porque tipicamente eram empresas que tinham uma relação com o seu colaborador de longo prazo e tinham que investir muito em promoção, em prevenção de saúde, para que essas pessoas envelhecessem de forma saudável, garantindo a continuidade das suas atividades plenas no trabalho, né? Essa foi minha escola. Tive uma trajetória executiva por grandes operadoras, mas não me limitei à fonte pagadora, né? Eu permeei todo o ecossistema. A primeira operadora de plano de medicamento no Brasil nasceu em 97, em Santos. Eu liderei essa operação, né? Trabalhei em outras duas grandes operadoras de plano de medicamentos, né? Inclusive na líder de mercado. Fui executivo de empresas de tecnologia aplicada em saúde, né, controladas por grandes grupos como o Bradesco, o Banco do Brasil, o Cielo. Trabalhei em broker também, trabalhei para a indústria farmacêutica, para a indústria de medical device, enfim. Então, acumulei uma jornada executiva onde eu pude experienciar a cadeia sobrevoando ela, olhando as ineficiências, olhando os gaps, olhando as oportunidades, né? E as lacunas, né? E as jabuticabas do mercado brasileiro, né? Lateralizei a uma jornada executiva, uma jornada acadêmica, né? Fui professor da pós-graduação do Einstein, da Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Centro Universitário São Camilo, da Universidade Corporativa Abrange, né? Muito por vocação, né? Assim como você ser professor é uma questão de vocação, vi que você começou sua carreira como professor, né? Em Pernambuco, né? Temos Isso. algo em comum também, né? Eu sou nordestino também, como você. Então, a gente sempre quis retribuir, né, um pouco de todo o aprendizado para o ecossistema e para as pessoas, formando profissionais. É, e mais recentemente, tive algumas experiências anteriores, né, empreendendo, né, tive empresa de consultoria, tive empresa de regulação médica, né, e sempre acompanhei fundadores, né, sempre acompanhei o ecossistema de inovação, né, até porque eu praticava muito entrar em empreendedorismo. Me juntei com um grande amigo, que é o Fernando Domingues, né, que é um empreendedor em série na saúde privada brasileira, foi fundador da Conexa, hoje é a maior plataforma de telemedicina do setor, foi fundador de outras empresas, e a gente juntou competências, né? A, meu aprendizado e minha experiência no segmento de saúde, sob o ponto de vista de democratizar o acesso a medicamentos de forma consciente e racional, e toda a competência que ele tinha de disruptar, né, de empreender e de criar modelos escaláveis para o setor. Fizemos isso e fundamos a Omni, juntando muitas pessoas importantes, trazendo competências complementares para o time, né? Pessoas do setor, médicos, pessoas de tecnologia, pessoas de operadoras, de indústria, de IA, de data lake, enfim, de segurança, que se tornaram nossos advisors, né? E foram os nossos anjos, né? Notáveis, com grande experiência, né? Como o Léo Tristão, por exemplo, que cuida da nossa cultura, né? Ele foi o primeiro general manager aqui do Brasil, do Airbnb, do Facebook, do Google. O Jaime De Paula, que é um PhD em inteligência artificial, fundador da Neue, né? O Jorge Oliveira, do Sistema Unimed, Dr. Paulo Iô, teve passagens pelo Einstein, Dr. Consulta.
Dr. Roberto Botelho, né, presidente da Fundação Adib Jatene, e isso foi adensando competências para criar um modelo efetivamente impactante e que criasse uma nova história da assistência farmacêutica no Brasil. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Pô, cara, muito bacana, assim, eu acho que você passou por vários lugares que meio que culminam no que vocês estão fazendo hoje, no que vocês entregam hoje ao mercado. Acho que vale trazer um pouco mais da tua visão sobre o mercado da Omni. Eu acho que é interessante, por mais que o mercado da saúde como um todo, principalmente nos últimos 5 anos, tenha se tornado um ponto focal ainda mais forte, tenha se tornado alvo de muitas soluções, muita inovação, muita coisa que foi ganhando relevância acelerada, mas é importante a gente entender em quem está empreendendo nesse mercado, quais são os desafios, quais são as oportunidades, o que é que motivou vocês a permanecerem nesse grande mercado de saúde e consolidarem a Omni nele. Primeiro, Luiz, depois de 25 anos de trajetória, eu pude constatar que a maior lacuna do sistema brasileiro de saúde é a assistência farmacêutica, né? Porque, por algumas razões, né? A primeira é que medicamento é a intervenção médica mais comum. Ela está presente em 80% dos tratamentos e impactam todos os aspectos da vida das pessoas, né? Ah, e mais da metade, 51% dos brasileiros, interrompem um tratamento por não conseguirem seguir seus tratamentos medicamentosos, né? Aqui no Brasil, surgiram na década de 90 as primeiras operações, né, que se propunham ali a ocupar essa lacuna. No entanto, quando veio o marco regulatório da saúde em 99 e 2000, deixou o remédio de fora da cobertura obrigatória dos planos de saúde. Isso só aconteceu no Brasil. Não é assim no Canadá, não é assim na Inglaterra, não é assim nos Estados Unidos. Até porque, só para você ter uma ideia, um plano de saúde com cobertura de remédio, ele sai mais barato do que o mesmo plano de saúde sem o remédio. Por quê? Imagine pronto-socorro, por exemplo. 30 a 35% das prescrições de pronto-socorro de remédio, a pessoa não segue o tratamento e volta agravado pela mesma doença, pelo mesmo pronto-socorro 2, 3 dias depois. Tem muita gente tratando pneumonia no hospital quando ele era possível tratar em casa com medicação. Tem muita gente tomando 10 remédios quando 3 resolveria. Tem muita gente tomando indutor de sono quando o remédio é educação física e nutrição. Ou seja, a falta de uma camada de cuidado para criar uma relação consciente e segura das pessoas com o medicamento agrava todo o ecossistema. É, Depois do marco regulatório, até a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar estimula a subsídio de medicamentos por parte dos planos. Mas como no Brasil as empresas compram um plano por rede e preço, a qualidade da assistência, o desfecho, acaba ficando em segundo plano. E a visão de curto prazo acaba prevalecendo, né? Então, essa lacuna sempre existiu, né? O setor, ele sempre foi hospitalocêntrico, né? Sempre foi fragmentado. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter interoperabilidade no sistema. E o conector de tudo isso é o elemento que está mais em contato com as pessoas, que é o remédio. Isso está diariamente na vida de muitas pessoas, né? Então, essa é uma grande lacuna do setor, né? Histórica, e que tudo que foi construído no Brasil nos últimos 25 anos tinha uma questão que é a Omni disrupta, né? Que é o conflito do interesse com o consumo. Não faz sentido, por exemplo, um plano de saúde receber dinheiro de um hospital toda vez que interna alguém. Então, todas as soluções que se construíram, de convênio farmácia, de desconto farmácia, ou as próprias operações que precederam a Omni, se beneficiavam do consumo. Ou seja, o varejo remunerava, porque o interesse do varejo sempre foi vender remédio, né? É o negócio deles, né? Então, é uma camada de proteção sem esse conflito de interesse nunca existiu no país. E a gente ocupa essa lacuna, né? Para garantir o remédio certo, para a pessoa certa, no tempo certo, em qualquer lugar. De um lado, com a jornada muito simples, muito intuitiva. Veja, o beneficiário da Omni só precisa usar a câmera do celular.
Ele fotografa a prescrição, lê o código de barras do medicamento e lê o QR Code do Pix. Aí o dinheiro sai da Omni e vai para a farmácia, ele sai com o remédio coberto. Em qualquer farmácia do país. Pode ser uma farmácia independente no interior do Acre, pode ser uma grande rede numa capital, pode ser uma loja física, pode ser uma loja digital. Quem escolhe a experiência é o nosso beneficiário. E a gente está acompanhando a adesão e persistência ao tratamento dele, né? Então, se alguém fotografa uma prescrição de um comprimido por dia e retira uma caixinha de 30 comprimidos, se no 30º dia ele não recomprar, nossas farmacêuticas engajam ele, interagem ele para resgatar ele do tratamento. Ora, se o custo é da Omni, por que vocês fazem isso? Imagine alguém que tem doença pulmonar, por exemplo, quando ela abandona o tratamento, ela agrava, e quando ela reestabiliza, ela volta tomando mais remédios e remédios mais caros. Isso encarece todo o sistema, né? Então, nós somos essa camada de proteção. Nós viabilizamos um benefício que democratiza o acesso ao medicamento, né? Um benefício acessível, ou seja, o preço de um plano da Omni custa a mesma coisa que um plano de odontologia, ou seja, não é proibitivo. Mas, aqui no Brasil, só existem 2 milhões de empregados onde um empregador paga o remédio. É muito pouco. Quando a gente olha a odontologia, chegou a 30 milhões. Quando a gente olha a saúde, chegou a 50 milhões. Então, existe um espaço muito grande de crescimento, né, para esse apoio, para esse cuidado, né? Então, essa foi a grande lacuna e a oportunidade no setor que a gente está transformando. Cara, o que eu acho legal em conversar com fundadoras e fundadores de startup é muitas vezes identificar essas percepções, a percepção do óbvio, vamos chamar assim. Porque com certeza todos os operadores de plano de saúde, eles têm essa consciência que você tem sobre a relação entre você ser dependente full time de um hospital e você ser um facilitador ao acesso aos medicamentos. Só que parece que a disputa de mercado, ela acaba caminhando para um lado que o óbvio deixa de ser um elemento na mesa, um elemento central na mesa. Então, quando eu olho o que vocês fazem, cara, primeiro sentimento que eu tenho é: "Cara, esses caras entenderam como é que o óbvio precisa funcionar, precisa fazer parte da rotina de saúde das pessoas". Entenderam que não adianta você ter um alto índice de pessoas dentro de um hospital, se quando elas saem de lá, elas não seguem um tratamento que o hospital não consegue acompanhar, né. Então eu acho que isso é algo que, e aí óbvio, a gente pode falar aqui o tempo que a gente quiser sobre mudança de cultura, mudança do paradigma da relação das pessoas com os provedores da saúde, né, então tem um fator muito cultural, tem esse fator das pessoas também não seguirem seus tratamentos, não entenderem a importância de você tomar um medicamento pela quantidade de dias prescritas e não só até o momento que você acha que está bom, né, então tem muitos fatores que eu acho que são importantes a serem vencidos e é isso que torna a jornada de uma startup interessante, né, porque você precisa passar por essas barreiras todos os dias. E a gente tem aprendido muito, e são muitos fatores mesmo, viu, Luiz? A gente imagina que as pessoas abandonam o tratamento por causa de custo. Essa é uma das razões apenas, né? De centenas de outras, né? Você tem uma pesquisa, foi publicada em 2023, foi feita com 2 milhões de brasileiros, foi publicada no The Lancet, foi feita por Harvard, em parceria com Einstein. E uma das conclusões é que só 10% das pessoas que estão em risco cardiológico pós-AVC estão tomando os remédios que deveriam. E isso não é da consciência geral das pessoas, né? É, existem centenas de razões pelas quais as pessoas abandonam o tratamento, né? E é muito mais comum do que a gente imagina. 40% dos diabéticos têm acesso ao médico, têm acesso ao diagnóstico, começam a tomar metformina e abandonam. 53% das pessoas que têm insuficiência cardíaca abandonam o tratamento. Quase 70% de quem toma estatina. Ninguém gosta de tomar remédio, né? As pessoas gostam de tomar os remédios da moda, né? Venvance, Ozempic, disfunção erétil, remédio para alopecia, enfim. Mas não é um hábito para a maior parte das doenças, né? E as pessoas abandonam o tratamento por descrença no próprio tratamento, por negação da doença, por efeito colateral, mudanças na rotina, desacordo entre médicos, transição de cuidado, preocupação com a imagem corporal, impacto na vida sexual, ou seja,
O fato é que as pessoas abandonam, né? E se esse comportamento de abandono é tão gritante, você já se perguntou por que tem tanta farmácia no Brasil? Você sabia que o Brasil é o país no mundo que tem mais farmácia? Tem 30.000 farmácias aqui, a mais que nos Estados Unidos, com a população bem menor. Isso tem razões culturais e históricas, né? O brasileiro se automedica muito. O Brasil sempre teve muita dificuldade de distribuir médicos territorialmente, né? Então o brasileiro se virou com as farmácias, os botânicos, as garrafadas, né? Então, a gente criou aqui no Brasil um hábito muito perigoso, uma relação muito, muito perigosa. Então, muitas vezes, dar remédio de graça sem cuidado, você só está potencializando a automedicação, né? E tem muita gente sem cuidado nesse contexto. O plano de saúde não está vendo isso, o SUS não está vendo isso, as operadoras não estão vendo, a corretora não está vendo isso, o RH não está vendo isso, está por conta e sorte da população, né? É por isso que, onde a Omni mais atua, não é na entrega do medicamento de uma forma simples, intuitiva, fácil. É durante o uso do medicamento. É onde a gente está acompanhando problemas não tratados, falha no acesso, medicação que a pessoa está tomando que não é necessária, abandono de tratamento, interação medicamentosa. É, um dos fatores mais gritantes aqui no Brasil é duplicidade terapêutica. A pessoa vai no clínico e vai no cardiologista, os dois estão tratando a mesma doença com remédio diferente, a pessoa está tomando dois remédios para a mesma doença, só que ele está fazendo mal para ela. Reação adversa, toxicidade, erro de medicação, enfim, né? Então, é um problema complexo, né, que a gente buscou simplificar uma solução de uma forma muito, muito segura e simples para o usuário. Cara, muito legal, assim. Eu acho que, mais uma vez, e reforçando isso, é uma mudança que parte de algo que para muita gente pode ser óbvio ao ouvir pela primeira vez, ao entender pela primeira vez, mas é um processo de mudança cultural e esses paradigmas enraizados que são complexos, são difíceis e pede muito esforço, tempo, tentativa, erro, acerto. E isso cai na minha próxima questão, Leopoldo, que é a demanda de uma captação de investimento para isso, né? Então, vocês foram investidos já, conheço, eu acho que pelo menos os 2 últimos investidores de vocês eu conheço as pessoas de dentro, sei da qualidade, sei da responsabilidade dessas pessoas naquilo que, definem como bons negócios para investir, mas eu queria entender do seu lado, o lado do fundador, que em um determinado momento teve que dividir atenção e tempo para captar recurso, para aplicar esse recurso no crescimento da Omni. Então conta um pouco mais como é que foi essa experiência de captação ou essas experiências de captação e o impacto que essa captação trouxe para o desenvolvimento e para as conquistas que vocês precisavam ter no mercado para seguir crescendo. Luiz, a gente teve um desafio inicial muito grande, porque o que a gente queria construir precisava de um alicerce muito robusto, né? Um alicerce escalável, extremamente seguro. Que a gente estava unindo duas questões muito sensíveis, né? Pagamentos e saúde. Então, não poderia ser algo frágil, algo. Por isso que a gente é, reuniu tanta gente que acreditava conosco na tese, que tinha a mesma visão, que tinha o mesmo propósito, né? E nascemos com a captação robusta com anjos, né? Para criar esse alicerce. O resultado disso, que em pouco tempo a gente conseguiu viabilizar a solução, e o desafio era muito grande. Por exemplo, a gente foi o primeiro benefício do mundo que usou o Pix na jornada. A nossa inteligência artificial, a gente tem 4, 5 camadas de IA. A gente lê uma prescrição manuscrita de um médico, um garrancho, melhor do que o olho humano, melhor do que uma farmacêutica, que a gente interpreta a prescrição. Ou seja, a gente está olhando o contexto, a especialidade do médico, o que está sendo prescrito conjuntamente, o perfil do indivíduo, né? Então, eram coisas que nunca ninguém tinha feito antes. Por isso que precisava muita robustez de largada, né? E com a entrada de grandes clientes que já tinham essa dor, né? E adensando o nosso volume de transações, a gente acabou sendo acompanhado por 10, 15 fundos, né?
E a gente acabou focando muito em fundos com teses em saúde, fundos que investiam só em saúde, que trouxesse densidade, que trouxesse profundidade, que colocasse à prova a nossa tese. É por isso que entrou a Greenrock, né? Que é um fundo dedicado a isso, né? E que trouxe também muito aprendizado para a Omni, né? Fizemos com a Greenrock em 2024 e também com a North Ventures, né? Nesse mesmo movimento. E nesse ano, a gente, em função do crescimento das operações e da perspectiva de crescimento da companhia e de ganho de escala, a gente abriu um novo movimento e dessa vez trouxemos um outro fundo com origem de saúde, né, que é o Enseada, o Family Office da família que fundou a Sul América, né, que também tem uma tese de investir no ecossistema de saúde. Feito isso, a gente, e dado o desafio de expansão, né, e a gente tem aqui clientes não só RH, que é o nosso foco, né, um benefício para o colaborador de muitas empresas, né, inclusive a gente tem sido o primeiro benefício de empresários que nunca deram benefício para os seus colaboradores. Às vezes só dá o salário e o vale transporte, né? Mas a gente impacta tanto produtividade, redução de falta e é um custo acessível que acaba sendo o primeiro benefício. São empresas que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde, são empresas que não têm dinheiro para pagar academia, telemedicina, mas a gente consegue viabilizar um benefício acessível, né? E aí, nesse mês, a gente entrou aqui na nossa tese a Wayra, né, que é um VC da Vivo, muito olhando essa capacidade de distribuição, de escala, de robustez corporativa, né? Então, a gente fechou esse ciclo de captação e investimento. É, Muito que foi visto em toda essa jornada foi, inclusive pelos fundos, foi a nossa capacidade de regular o acesso. Ou seja, os controles que a gente criou aqui para garantir que não tenha abuso, que não tenha fraude, que a experiência seja fluida, a satisfação dos clientes, a satisfação dos beneficiários e a capacidade de manter uma sinistralidade em patamares controlados. Ou seja, eles estavam avaliando em todas as jornadas a capacidade desse modelo escalar de forma sustentável, né? E a gente veio mostrando isso fase a fase. Cara, isso é muito legal. Tem alguns pontos nessa tua experiência de captação que eu acho que são muito relevantes. Talvez o principal deles é você ter concentrado o seu esforço inicial de captação com quem entende de fato o teu mercado e poderia, como você disse, dar densidade àquilo que vocês estavam no momento construindo e buscando as primeiras comprovações reais de mercado, né? Eu acho que isso é uma percepção que muitas fundadoras e fundadores não têm, em regra básica, que é entender o perfil do investidor que faz sentido para o seu negócio. Não é o perfil do investidor que tem uma tese que conversa com o que você está buscando de captação. Vai mais profundo do que isso, né? Então, entender, beleza, a tese bate, mas o perfil faz sentido. Esse cara, quando entrar, que é um sócio, não tem para onde correr. Esse cara vai conseguir, de fato, trazer um benefício pela capacidade, pela rede dele, pelo que ele já fez na vida para o meu negócio? Então, se isso é não, pense bem antes de buscar esse tipo de investimento, considerando o seu negócio. Não estou dizendo que o investidor é bom ou ruim. Um investidor como a Greenrock, que eu conheço há muitos anos, se for investir em construção civil, talvez não seja o melhor perfil investidor para construção civil. Isso não faz a Greenrock maus investidores. Eles são bons investidores para a saúde, pela experiência, pela trajetória. Pessoas que formaram a vida profissional dentro do mercado de laboratórios, mercado de saúde, então eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então acho que isso é uma percepção, Leopoldo, muito importante e muito madura da tua parte, né? De saber entender bem quais são os perfis investidores que fazem mais ou menos sentido para o teu negócio. E, cara, para a gente ir caminhando pro fechamento da nossa conversa, que, cara, já para mim já valeu pela experiência, pela troca, pela entrega que você trouxe aqui, velho, e já faço um reforço que eu vou repetir no final para quem está
assistindo a gente nesse momento, que é: acompanhe o Leopoldo, acompanhe a Omni, para vocês entenderem o que é que está acontecendo nesse mercado. São referências empreendedoras como o Leopoldo, que eu geralmente recomendo para quem está ali iniciando a jornada, para quem está começando a operar uma startup no mercado. Cara, vai atrás de referências de pessoas que estão na linha de frente do negócio, que estão ali todo dia fazendo com que o negócio se desenvolva, amadureça, se torne um produto ainda mais competitivo. Então, o caso do Leopoldo não é diferente desses que eu costumo recomendar e não diferente o fato dele estar aqui conversando comigo no Papo de Founder, porque é um perfil que eu gosto de ter por perto, que eu gosto de mostrar às pessoas como exemplo, como case. Então, vou reforçar isso no final, mas já estou trazendo isso agora, porque, Leopoldo, eu quero fechar com uma última pergunta, que é a pergunta mais reflexiva, que é, na tua visão, qual é o papel e quais as responsabilidades de um fundador de startup para o desenvolvimento do negócio, para manter as pessoas ali engajadas naquilo que precisa ser feito, eventualmente para trazer investidores bons para o negócio. Então, como é que hoje tu enxerga o teu papel como fundador na Omni? Poxa, obrigado, pelo carinho, Luiz. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trocar experiência, de conversar com as pessoas, se quiserem se conectar comigo no LinkedIn, chamar para um bate-papo, para um café, estou super à disposição. Adoro estar conectado e aprendendo, e nessas trocas a gente sempre aprende muito, né? É, Bom, eu acho que, endereçando aqui isso que você me trouxe, eu acredito que fundamentalmente são duas coisas: propósito e gente, né? A direcionar a companhia para um propósito em que todo mundo esteja comprado, todo mundo esteja engajado, todo mundo esteja enxergando o impacto do que você está fazendo no dia a dia. No final do dia, você não está colocando um tijolo em cima do outro, você está construindo uma catedral, né? Você está enxergando tudo, né? Isso faz muita diferença, né? No nível de entrega, no nível de dedicação, no cuidado com tudo que é feito, né? Então, direcionar o propósito, né? Construir um propósito sólido, todo mundo enxergar para esse mesmo impacto social, eu acho que é fundamental, né? E todo direcionamento estratégico para construir esse caminho, né? E, naturalmente, o que faz a diferença, e é o que eu venho comentando, é as pessoas que estão aqui dentro, né? E a cultura que a gente cria. E cultura é exemplo, é dia a dia, é contato, é relacionamento, é troca, né? Então, eu acho que é a junção dessas duas coisas, né? Gente, muito relacionada à cultura, e propósito. Cara, muito legal. Tem uma Tem uma coisa que eu acho que resume bem o que você falou, que eu já tive várias conversas sobre isso, que é a diferença do fundador que tem tempo para o negócio, para o fundador que tem disponibilidade para o negócio. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando eu escuto você falar, eu percebo que a tua visão de fundador é você estar disponível ao negócio. E estar disponível ao negócio é, primeiro, assumir os problemas que precisam ser resolvidos e pegar para resolver aquilo que lhe compete, mas muito mais do que isso é estar disponível às pessoas que estruturam o negócio, né? Isso é muito claro na tua fala, quando você fala de cultura, e eu acho que isso é mais um ponto de maturidade, mais um ponto aí da tua experiência desde antes da Omni, né? Então, tem muito, quando eu faço essa última pergunta, eu geralmente identifico elementos da trajetória da pessoa que se refletem nisso, e no teu caso não é diferente, e eu acho isso muito positivo para o negócio, óbvio, mas positivo para tudo que está ao redor do negócio, né. Quando a gente fala do negócio, a gente obviamente precisa falar das pessoas, a gente tende a falar das pessoas internas, que são fundamentais, mas num negócio como o teu, que tem um impacto nas vidas, a gente tem que pensar esse negócio pelas pessoas que estão lá, como você falou, no interior do Acre, recebendo uma notificação de poder pegar o medicamento numa farmácia, de seguir um tratamento, de ter os resultados, mais positivos possíveis, e isso na ponta extrema, tá você ali, velho, pensando em como é que isso vai fazer sentido, como é que isso vai acontecer. Então, é muito legal conhecer
perfis como o teu, de verdade, gosto, de verdade eu gosto mesmo de ter esse tipo de conversa, porque eu gosto de conversar com pessoas que têm uma bagagem, legada profissional que é muito maior do que o próprio negócio que estão fazendo hoje, e isso é muito bom, sabe. Eu acho que esse meu papel de estar aqui na interface entre você e a minha audiência, eu acho que é o melhor que eu posso fazer para quem hoje acompanha a Camelo, para quem hoje assiste o Papo de Founder e quer ter referências, quer ter os exemplos a serem pensados, a serem refletidos e, em alguns aspectos, até serem seguidos dentro de alguns argumentos muito específicos, né. Eu costumo dizer, você não vai seguir o exemplo de ninguém, mas você pode extrair comportamentos e experiências e repetir esses pequenos blocos na sua jornada, dentro daquilo que faz sentido para cada contexto e para cada negócio. E aí, falando mais uma vez para quem está ouvindo a gente até aqui e assistindo a gente, esse episódio, como todos os outros, tem um texto aqui embaixo complementando tudo isso que a gente está falando. Recomendo e reforço, como eu disse, vocês acompanharem o Leopoldo, vocês acompanharem a Omni. É um mercado que, obviamente, é um mercado super interessante. O mercado de saúde, assim como no Brasil, o mercado fintech, são mercados que têm um nível de consolidação, crescimento, inovação muito avançado. Então, se você está entrando nesses mercados, vale considerar acompanhar cases como o Omni, como tantas outras na área da saúde e na área financeira, por exemplo, mas reforço que você acompanhe o que eles estão fazendo, tenha como exemplo e a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!